14 e também o versículo 17. 14 e 17? Isso. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E 17? 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Evangelho de João 3,16, bem conhecido. Quem tem? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Agora vamos lá para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13. Até o 13. 11, 12 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sentem-se, queridos, fiquem à vontade. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa dispensação, chamada de dispensação da graça. Nós estamos terminando o estudo das dispensações e logo nós vamos começar o estudo das últimas coisas, o estudo de escatologia. Hoje nós vamos falar sobre dispensação da graça. A dispensação, ou chamado dispensacionalismo, ele é um período durante o qual a humanidade ela é moralmente responsável diante de Deus em relação, em consideração, em respeito, em obediência e também em desobediência, se ela optar por esse caminho, demonstrada para a palavra de Deus. Algumas coisas que nós precisamos compreender sobre o que o irmão Newton falou, e eu acho que é uma verdade. O movimento muçulmano, eles são estritos demais, né? E aí eu me pergunto muitas vezes até onde a liberdade ela deve ser aceita, porque o evangelho de hoje, principalmente dessa geração que nós estamos vivendo, do século 21, ele tem caminhado com a falta do conhecimento e confundido liberdade com libertinagem. Tem confundido isso. O irmão falou, em determinado momento eles dobram o joelho, pode estar fazendo negócio, pode estar comprando. Se deu horário, eles vão dirigir o seu rosto em direção a Meca, que é onde eles têm a igreja deles, e eles vão se dobrar, e eles vão fazer as orações dele, e depois eles vão continuar. Não importa o que estejam fazendo. Se está cozinhando, vai desligar o fogão e vão adorar. E isso é a convicção da fé. Nós, por vezes, se fizéssemos uma análise hoje de algum irmão, por que você não veio no culto? Eu dormi demais. Eu esqueci. Eu perdi a hora. Por causa desse excesso de liberdade que nós temos. Amém? É um problema muito sério, porque a linha entre liberdade e libertinagem ela é muito tênue. E a pessoa quase não consegue fazer uma separação da outra. E parece ser que a dispensação da graça, ela traz para nós a ideia em que o homem pode se dar ao direito de discutir com Deus a palavra de Deus. Isso não é verdade. Nós conhecemos uma quantidade de chamados evangélicos, chamados crentes, que você fala a palavra de Deus, irmão, mas a palavra de Deus é isso. E a pessoa fala o quê? Eu não acho assim. Mas não está escrito, eu não acho dessa maneira. Meu irmão, aqui está escrito. A Bíblia, ela é absoluta. E está escrito, mas é um jeito de interpretar. Não.
Paulo fala que a Bíblia não é de particular interpretação de ninguém. Pedro ratifica isso depois também, nas cartas. Logo, o que está escrito, está escrito. E o que não está escrito, não está escrito. Amém? Esse período moral, que nós estamos chamando de dispensacionalismo, então ele é probatório. A história humana, ou então a angelical, nós vimos lá quando Satanás foi lançado e todas essas coisas. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Essa história humana ou angelical, ela é probatória. Não é que Deus prova ninguém. Eu insisto muito nisso. Eu tenho isso cada vez que eu vivo mais convicção eu tenho que Deus não prova a ninguém, irmão. E não adianta você pegar e falar, Deus provou Abraão. Deus não provou nada a Abraão, irmão. É só ler a Bíblia. Deus provou a fé que havia em Abraão. E a fé é dom de Deus. Amém? Deus provou. Meu microfone acabou a pilha, mas acho que eu posso ficar sem. Deus provou a Jó. Deus não provou nada a Jó, irmãos. Eu desafio alguém a mostrar para mim que Deus provou Jó. O que aconteceu foi uma disputa entre Deus e o diabo no céu, e o Jó que levou a culpa. Foi isso não? Vocês já leram? Você viu meu servo Jó, diabão? Aquilo é crente. Você viu lá? Fiel, honesto. E daí o diabo fala, mas também você dá tudo para ele. Então, Deus e o diabo no céu discutem, e o Jó que leva o raio aqui na terra. Quanto que Deus provou a Jó, irmãos? Deus não tinha dúvida de Jó. Simplesmente Deus falou para Satanás assim, olha, não tira a vida dele. A dele eu não tiro, mas eu tiro de todo mundo. Só não tirou a vida da mulher e da sogra. O resto deixou tudo lá para cinzas. Acabou com os animais, acabou com a plantação, acabou com tudo. Mas em nenhum momento Deus provou a Jó. Que estupidez é essa? Isso é falta de ler a palavra de Deus. Agora, o momento ou a dispensação que nós vivemos ou que nós passamos, ela sim é probatória. Ou seja, a Bíblia diz que a alma que pecar essa morrerá. Sim ou não? A Bíblia diz, depois da morte segue-se o juízo. E isso é uma provação, não é que Deus está te provando, mas é uma provação. Se você morre e você vai para o seio de Abraão, você foi aprovado na sua vida cristã. Se você morre e você vai para o Hades, você foi reprovado na sua vida cristã. Não que Deus está provando para saber se você é crente ou não, Deus sabe. O salmista falou, ainda a palavra não me chegou à boca e Deus já conhece o meu coração. A Bíblia fala que Deus conhece você. Talvez ainda, aí é um adendo meu, mas Deus conhece você, talvez até melhor do que você mesmo. O cérebro humano, uma pessoa comum, utiliza em torno de 5% da sua capacidade cerebral. Um gênio como Einstein usava aproximadamente 14% da sua capacidade cerebral. E se você usar 5%, então imagina, tem 95% da sua cachola aí que você nem sabe que existe. E Deus conhece. Tem 95% de algum neurônio seu que está adormecido desde quando você nasceu e Deus o conhece. Que homem pode esquadrinhar o seu íntimo? Quantos metros de intestino você tem por dentro? Qual pessoa pode esquadrinhar isso? A não ser estudando e fazendo, porém, sempre haverá divergência de um e do outro, mas Deus conhece individualmente a todos. Amém? Então, antes de sair falando, eu estou passando por uma prova, pensa bem se você não pisou fora da faixa lá atrás. Pensa bem se você não fez um excesso. Pensa bem se você não cometeu algum erro, porque aí sim a palavra de Deus diz, tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Amém? Então logo, nós temos que aprender a separar o que é prova e lei da semeadura, duas coisas totalmente diferentes. E a dispensação da graça, ela vem com essa graça de que o homem, ele não precisa, como era na lei, ele não precisa esquadrinhar toda a palavra de Deus. E eu falo que ela vem com essa graça
utilizando um termo chocoso mesmo. Ele vem com essa mania, porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos saber o que é que está escrito na Bíblia Sagrada, para descobrirmos coisas novas a cada dia. Mas ela vem com esse termo, ela vem com essa ideia de que nós não precisamos, não, contanto que o pastor saiba o que está na Bíblia, ele vem à noite ou à tarde, ele prega um sermão, e a gente aprende, e a gente vai para casa, e aí ele decide se a gente quer também ouvir ele ou não, e a gente faz a nossa vida. Porém, a dispensação da graça, ela traz um peso maior, porque se na lei, lembra o que aconteceu com, acho que foi Acã, não foi? Que ele foi levado para fora da cidade e foi apedrejado por causa do pecado da capa babilônica, e toda a família foi apedrejada junto com ele, toda a família, tudo que pertencia a Acã foi apedrejado. Se na lei o peso do pecado ele era paternal, e logo esse peso do pecado ele era ríspido, ele era grave, na dispensação da graça ele passa a ser individual. Por mais que eu ame, por mais que eu queira, por mais que eu cuide, por mais que eu zele, eu não posso salvar a ninguém. Eu não sou o Salvador, eu não sou o Cristo, ou eu não sou o Messias. Eu sou simplesmente o arauto do caminho da salvação. O que eu posso fazer é: sejam meus imitadores como eu tenho sido de Cristo. Vem, me segue, me acompanha, vamos juntos caminho ao céu. Mas eu não posso falar: fica tranquilo que eu vou salvar você. Então a dispensação da graça, ela é inaugurada com a vinda do Senhor nesse Evangelho de João capítulo 1, versículo 17 que nós lemos. Aí inaugura-se a dispensação da graça de tal maneira, de uma maneira tão graciosa, que ela faz um comparativo entre lei e graça. E nessa forma, o Senhor, ao estabelecer-se na terra, ele declara aberta este momento. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, eu gosto muito do 12, diz a palavra do Senhor que antes mesmo de inaugurar a dispensação da graça, antes mesmo de abrir esse momento, ainda na dispensação da lei, no versículo 11 fala que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ainda nessa dispensação da graça, o Senhor veio para a sua nação, veio para o seu povo. Profetizado no livro de Miqueias: e tu, Belém, terra de Efrata, de modo nenhum és a menor entre as capitais, porque de ti sairá o Salvador. A promessa para Israel da salvação do Messias, ela vem e ela se cumpre cabalmente em Israel. Jerusalém viu o Senhor. Simeão pegou o menino no dia da apresentação dele, quando nasceu o infante Jesus, e levaram ele ao 8º dia para circuncidar e também para oferecer o sacrifício do nascimento. Simeão pega o menino e fala: ó Senhor, agora pode dispensar esse velho em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E logo fala: esse menino será colocado para soerguimento de muitos, mas para destruição de outros. Ana, a profetisa, uma senhora de idade, ela começa a dançar e profetizar e se alegrar no espírito, porque viram o Messias. Porém, no versículo 12, no versículo 11 diz que ele veio para os que eram seus, mas esses que eram seus não o receberam. E aí o versículo 12 abre a dispensação da graça como uma janela. Já abriu a janela quando entra aquele vento forte, aquela brisa agradável? Dessa maneira abriu-se a dispensação da graça. Então no versículo 12, quando abre a dispensação da graça, fala assim: mas a todos quanto receberam. Isso quer dizer a toda a nação, povo, língua, a brasileiro, a paulista, a paranaense, a curitibano, a catarinense, a baiano, a italiano, seja quem for, mas a todos quanto receberam, a saber os que creram no seu nome. Então note que apesar da dispensação da graça ser aberta como uma janela, só existe um caminho para a salvação, não existe dois caminhos, não existem três caminhos. A saber os que creram no seu nome, a esses que creram no seu nome foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Com a dispensação da graça se inaugura algumas coisas.
A primeira coisa que se inaugura depois de muito tempo, que Israel já não via, que era a evidência do ministério evangélico ou do ministério cristão que seria percorrido. E uma delas era esse evangelho cristão, o ministério de poder. Jesus, ele vem e ele cura. Jesus vem e ele ressuscita. Jesus vem e ele opera milagres, e ele cuida das pessoas, e ele começa a abençoar a todos, porque esse é o ministério de poder. Amém? Outra coisa que acontece no ministério na dispensação da graça, o ministério de João também vem evidenciado. Lembra que no livro atrás, lá no livro de Zacarias, fala que viria que iria endireitar o caminho do Senhor. E aí João vem agora endireitando o caminho do Senhor, e quando ele vê o Senhor, ele não fica disputando, não, é que a minha igreja, a igreja do João, é melhor do que a igreja de Jesus. Não, ele simplesmente aponta para o Senhor e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele coloca o adendo ainda, convém que ele cresça e que eu diminua. João, que pregava uma mensagem dura, que até o mesmo Herodes tinha medo da sua mensagem, agora ele começa a diminuir, vai preso, logo decapitado, morre, e o evangelho de Cristo segue adiante. Outro ministério de poder que nós vamos encontrar na dispensação da graça foi o ministério dos apóstolos. Nós falamos aqui sobre isso esses dias. Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Ministério de poder. Diz a Bíblia Sagrada que por onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. Pedro entra no templo, em Atos capítulo 3, ao entrar no templo, vê o mendigo e ele fala, não tenho ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus levanta e anda, é o que eu tenho. E ele, quando ele dá o nome do Senhor, dá a autoridade do nome do Senhor para aquele paralítico, então ele se levanta. Era paralítico, não era cego? Eu não me lembro agora. Estava na porta da Formosa, em Atos 3. É paralítico, né? Agora me deu um nó aqui. É paralítico? Amém. E é verdade, juntando os artelhos, é verdade. E aí ele se levanta e ele fica firme, e ele começa a andar e saltar e glorificar a Deus. Eu não sei porque já estava bom o homem ser paralítico, a gente quis colocar a cegueira dele ainda. Poder, ministério de poder. Aí Pedro está caminhando e logo as mulheres santas trazem umas roupas e mostram, olha, Dorcas morreu, também chamada de Tabita ou Tabita, e apresenta para ela as roupas ali que ela fazia para os apóstolos, e Pedro vai e ora por ela e ressuscita ela. Ministério de poder. Amém? Paulo está pregando e o menino cai no terceiro andar e morre. Paulo ora por ele e o menino volta à vida. Ministério de poder. Outros homens foram capacitados da mesma forma. João, quantas coisas maravilhosas esse apóstolo chamado do amor ele desenvolveu por causa desse ministério de poder. Isso quer dizer que ao abrir a dispensação da graça, o poder de Deus está sobre nós, promessa do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz, mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Samaria, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a Bíblia, quando fala recebereis a virtude, outras Bíblias está escrito, mas recebereis o poder. Amém? O ministério, ele é exercido por homens e por mulheres cheios do poder. Isso foi o que aconteceu na graça, diferente da lei. Isso foi o que veio na graça. A graça, ou chamada a era da igreja, ela foi profetizada por Daniel, lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, quando ele fala da semana 69 e a semana 70, entre uma semana e a outra, existe uma dispensação de tempo. Nós vamos estudar isso aqui na cronologia escatológica. E entre a semana 69, que encerrou ali com o nascimento do Senhor, e a semana 70, que é a semana da escatologia, a última semana, não as 70 semanas, existe uma confusão e eu preciso esclarecer aqui, irmãos. Existiam as 70 semanas de Daniel, que ele explica todas elas, amém? E já se passaram 69 semanas. Agora, entre a semana
69 e a semana 70, existe um lapso temporal que é chamado de dispensação da graça, que é o que nós estamos vivendo agora. Quando encerrar esse lapso temporal chamado de dispensação da graça, iniciar-se-á a semana 70, que durará 7 anos. Amém? Nós vamos conhecer isso lá depois. Mas a era da graça, ou a dispensação da graça, ou tempo da igreja, como você queira chamar, tempo do gentil, como você queira, ela está nesse lapso temporal entre a semana 69 e a semana 70 do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Ela começa exatamente toda a preparação, ela começa como nós vimos ali no Evangelho de João, capítulo 1, toda a preparação, mas a abertura oficial, a primeiro acesso à salvação na graça, ela se dá quando? Quem sabe me dizer? Qual foi o primeiro acesso à salvação na dispensação da graça? Em que momento? Oi? Isso é a vida cristã. Mas qual foi o momento? Quem foi a primeira pessoa na dispensação da graça que recebe a graça de graça e que deixou todo mundo sem graça? Falou, meu Deus, como assim? Quem foi? Hã? João Batista. Não. Oi? O ladrão da cruz. Amém? Ele ali inaugurou, porque todos os outros lembra que o Senhor curava alguém e falava, vai lá e se apresenta para o sacerdote, vai lá e faz isso. Agora o ladrão da cruz aqui, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E de graça, o Senhor falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? De graça, e deixou todos sem graça, porque ainda hoje a discussão fica hoje em dia. Talvez agora quem está me assistindo sabe disso, que vocês talvez já tenham entrado nesse pleito. Ainda hoje eles falam, mas para que o batismo se o ladrão não foi batizado? Graça, querido. Se você não quiser ser batizado, vem aqui, a gente crucifica você. E aí depois você se arrepende na hora da crucificação antes de morrer. E aí quem sabe seja salvo. Como é que dava para tirar o ladrão da cruz para levar ele para batizar? Amém? Graça. A graça, ela vem estabelecida, ela vem organizada, ela vem preparada, porém, ela só se dá a cabo ali naquele momento, quando o Senhor, Ele começa a falar, ainda hoje estarás comigo no paraíso, e imediatamente a terra treme, o céu escurece, o véu do templo se rasga, tiraram o Senhor da cruz, colocaram Ele num túmulo, Ele ressuscita ao terceiro dia, e agora Ele fala, vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Exaltado é o nome do Senhor. Que graça fantástica é essa, que traz ao homem a responsabilidade de fazer o melhor a Deus, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Nesse tempo oportuno, a dispensação da graça é ver em Cristo o Verbo encarnado. A dispensação da graça é ver em Cristo que Deus se manifestou em carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Qual é a grande responsabilidade da dispensação da graça? Andar pela fé, crer. Qual é a grande responsabilidade da dispensação da graça? Andar no Espírito, viver no Espírito. Romanos capítulo 8 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? Qual é o grande fracasso da dispensação da graça? Rejeitar o Cristo. O grande fracasso da dispensação da graça não é simplesmente agir de forma A, B ou C, mas é rejeitar o Cristo. E como é que eu rejeito o Cristo? Quando eu rejeito a sua preciosa palavra, quando eu rejeito aquilo que Ele tem para nos falar. Qual é o resultado dessa rejeição? É a última dispensação que a gente vai ver, a dispensação do fim dos tempos, que aí vem a grande tribulação. É que, irmãos, na dispensação da lei,
A alma que pecasse, ela morreria, ela seria simplesmente extirpada da face da terra. Simplesmente. Quando os homens de Merari decidiram levantar o bezerro de ouro e adorar a Deus e se rebelar contra Moisés, e a terra abriu e engoliu eles, eles foram eliminados, eles foram extirpados, acabou com tudo. Morreram como a alma de um animal qualquer, sem nenhuma condenação ou julgamento. Mas na dispensação da graça não é assim. Na dispensação da graça não é que simplesmente a pessoa morre sem Cristo, a alma dela é extinguida, acaba, e não, a Bíblia diz que todos nós seremos trazidos e chamados a juízo, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. É que a dispensação da graça, ela abre um precedente fantástico entre extirpação. Lembra que o Senhor falava para Judá assim, para Israel: olha, você mata todos que estiverem à sua volta, amalequitas, ferezeus, jebuseus, gigazeus, brasileiros, italianos, seja quem for, vai matando todo mundo, acaba com tudo e fica só vocês. E essas almas que morriam, elas não iriam para um lugar para aguardar a condenação, não, simplesmente é exterminado. Mas quando vem a dispensação da graça, o homem já não poderá mais se julgar inocente. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado a todos os cantos. E acreditem, irmãos, pouca parte da terra tem ouvido falar de Jesus, porque hoje nós falamos mais, como nós aprendemos hoje de manhã, nós falamos muito mais de bênção do que de graça. Nós falamos muito mais do carro, da gravidez da irmã, e a gente tenta acertar. Eu não sei para que serve no século 21 ultrassonografia, que chama ecografia, né? Eu não sei para que serve isso, porque você vai na igreja e eles tentam acertar o sexo da criança. E aí vem o profeta e fala: olha, Deus está me mostrando que é um menino. Daí depois vem outro e fala: não, Deus está me mostrando que é uma menina. Então para que vai no médico? Então é só ir nesses reveladores de plantão que não conhecem a Bíblia, mas que sabem da vida dos outros como ninguém. E aí é só ir lá e eles vão revelar. Amém? Amém, irmãos? Percebe você aonde te leva a dispensação da graça? Ela te afasta da Bíblia o máximo que você puder, e você colheu algumas coisas dela, e aquelas palavras que você colheu na sua mente, você começa a dissertar como se fossem verdades absolutas. E logo você percebe que essas verdades absolutas não são nada. Que o diga o apóstolo Paulo, que depois de ter estudado com um gênio chamado Gamaliel, ele falou assim: olha, depois de haver aprendido tudo, eu considerei o meu conhecimento um monturo de esterco, um monturo de sujeira, de basura, para que eu pudesse simplesmente aprender sobre as coisas do reino de Cristo. Exaltado é o nome do Senhor. Quando nós aprendemos sobre a graça, nós obrigatoriamente temos que saber que um dia o inimigo das nossas almas, ele foi lançado à terra, e ao ser lançado à terra, ele veio com 3 funções específicas. Quem se lembra? Para que veio o diabo? Amém? 3 verbos específicos: roubar, matar e destruir. Ele não veio para outra coisa. Ele veio para roubar o seu ânimo, ele veio para matar a sua vontade de viver, e ele veio para destruir a sua fé. Foi para isso que ele veio fazer. Ele veio para isso, ele não veio para outra coisa. E ele foi arremessado somente como a igreja, quando Adão e Eva saem lá do paraíso. Lembra da dispensação da inocência, depois do governo humano que nós vemos traçando, né? Nós estamos quase chegando no finalzinho já. E quando veio, em todo momento Deus estava amparando o seu povo. E quando soltava um pouco mais e o povo fazia coisa errada, o Senhor ia de novo e abraçava o povo e amparava pelas leis, pelos governos e todas essas coisas, e vinha. E o inimigo, apesar de ter uma grande arma e sempre poder atacar os filhos de Deus, mas na grande maioria eles saíam livres, saíam inocentados. Porque qual era o grande pecado lá nas outras dispensações? Quem se lembra? O grande pecado que acontecia nas outras dispensações: vamos falar de 2 grandes pecados que aconteceram. O primeiro pecado maior, lembra que eu sempre falava isso? Eles pecaram por desobedecer. Amém? Alguém acertou dentro do cérebro aí ou não?
Amém? Por desobedecer. Esse foi sempre a sina das. Lembra que a gente veio falando das dispensações? E o segundo maior pecado que eles cometiam era o da. Ei, Jesus! Mata o pastor de coisa estranha. Da idolatria, gente. Da idolatria. Deus nunca tem muito preocupado com esse negócio de calça, de saia. Deus nunca tem preocupado se você vai usar gravata ou não. Deus estava preocupado se você ia se prostrar diante de outros deuses ou se ia adorar somente a Ele. Desde sempre foi assim. Amém? Amém, irmão? Tenha isso na mente. Só que agora, na dispensação da graça, o inimigo ele é solto como um cachorro bravo que fica na coleira. Ele é solto. E você alcança a graça através do conhecimento da palavra. E é por isso que nas igrejas hoje não tem pregação. Se tem 3h30 de louvor e 15 minutos de palavra, é uma palavra ruim. É por isso que nas igrejas hoje procura-se não pregar grandes textos bíblicos. Vamos pregar só a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, e tá bom demais. E dá aquela água com batata para o povo, e o povo vai, porque se começar a pregar a palavra, vai começar um burburinho na igreja e as igrejas esvaziam. Mas é que a dispensação da graça, ela tem essa essência, que é ser salvo. Sim ou não? Sim. A minha palavra. Essa é a essência da dispensação da graça. Quer alcançar a salvação? Ou você quer a revelação do carro próprio? Ou você quer a revelação da casa? Quer a revelação do sexo do seu filho para você não gastar com a ecografia? Você quer a salvação? Leia a Bíblia. Conhecereis a... E a verdade? Vê que a verdade não nos tornará libertino. A verdade não nos criará em você libertinagem, mas a verdade vos libertará. Amém? Exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Nessa dispensação que nós estamos falando, ela já está durando mais de 2000 anos. Dependendo das contas que você fizer, muito mais disso. Nessa dispensação, ela tem o propósito de salvar todo aquele que nele crê. O Senhor profetizou isso. Irmãos, é o que eu falo, amem a Bíblia. De tudo que vocês puderem aprender, aprendam isso, amem a Bíblia. Porque o Senhor profetizou isso, falando que um homem estava muito feliz. E o que ele fez? Fez uma grande festa. E quando ele fez uma grande festa, então daí ele chamou os seus amigos e falou, venham celebrar comigo. E os amigos mandaram as mais variadas desculpas que você pode imaginar. Ah, eu comprei uma junta nova de boi e eu estou arando a terra. Ah, eu estou na época da colheita. Ah, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. Eu não posso. Mandou novamente cartas e não vieram. E então o dono da festa falou, bom, eu estou com a festa pronta e eu quero minha casa cheia. Sai por aí catando as pessoas pelo pescoço, traga aqui os aleijadinhos, os mancos, aqueles que estão nos valados, qualquer um, traga todo mundo para dentro da minha festa. E eu vou contar para vocês um segredo desse pior que poderia haver. O Senhor me chamou a mim para poder estar nessa festa. E eu não sei você, mas eu estou muito feliz de estar nessa festa. Amém? De todos os ruins que poderiam, o Senhor escolheu o pior e falou, vai Wagner, entra você também. E aqui estou. Porque nós somos chamados a celebrar uma festa na dispensação da graça que não pode ser colocada ou computada no valor das maiores festas, porque esse convite foi pago a preço de sangue para que eu e você pudéssemos estar nessa festa. Mas o grande problema é que a festa é de portas abertas e só entra quem quer e vai embora na hora que quer. Por isso que o Senhor fala sobre a salvação. Ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque não adianta ir na igreja, não adianta passar um tempo na igreja, cantar 2 hinos, aprender todos os hinos da harpa, ou conhecer vários versículos bíblicos, mas se você em algum momento abandona a fé de Cristo Jesus, então logo não adiantou muita coisa. A dispensação da graça, ela vem para nós, para sermos reconhecidos como filhos, assim como a nação de Israel, ela tinha sido reconhecida como filho. É a menina dos olhos de Deus.
Estava falando com o irmão Milton agora há pouco ali. A nós, como igreja, nos cabe orar por Israel. Eu preguei uma mensagem aqui sobre isso esse tempo atrás. A nós nos cabe orar por Israel em todo tempo. Em todo momento nos cabe interceder por Israel. Mas com uma certeza, o Senhor veio para trazer o PlayStation 5 para Israel. E Israel falou: eu queria mesmo uma bicicleta. E o Senhor falou: tá bom, então eu vou dar um vago no PlayStation 5. Foi isso. O Senhor veio para trazer paz e graça e salvação para Israel. E Israel falou: eu não quero isso para mim. O Senhor falou: tá bom, então dê para o povo. Um povo que não foi chamado pelo meu nome, esse povo foi encontrado. Aqui estamos nós. Isso é dispensação da graça. Não confunda, agora falando sobre isso, não confunda graça, liberdade com a libertinagem. O Senhor, Ele só tem dentro da igreja duas classes. Ele tem o pastor e ele tem as ovelhas. Acabou, não tem mais que isso. O Senhor só tem pastor e ovelha. Quando a ovelha não quer se submeter à ordem do pastor, então não é ovelha de Cristo. Quando o pastor não quer se submeter à ordem de Deus, então ele não é pastor de Cristo. Amém? Agora, quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, e quando o pastor ouve a voz de Deus, então essa igreja, ela é do Senhor Jesus. Existem caminhos que para nós parecem ser bons. Existem caminhos que para nós parecem ser agradáveis. Existem coisas que para nossa mente parecem ser boas. Não, esse caminho também dá certo, mas não é o caminho de Deus. O caminho de Deus, ele é reto, ele é perfeito e ele é agradável, por mais estreito que seja. O caminho de Deus é o caminho da obediência. O caminho de Deus é o caminho da adoração exclusiva a Ele e não a outros. Quando nós confundimos essas coisas, então nós nos tornamos pessoas sem a graça de Deus. Deus ama você. Fala para o seu irmão. E Ele providenciou meios para que você fosse salvo. O primeiro meio que Ele providenciou para que você fosse salvo foi através da redenção na cruz, a morte de Cristo. Segundo meio, o Senhor Deus estabeleceu a igreja para que todo aquele que entrar por essas portas com o coração contristado, com o coração amargurado, possa encontrar a graça de Deus através do Evangelho que é pregado aqui. E é por isso que a gente exige tanto e cuida tanto do que se prega na igreja. Deus quer redimir você, e Ele preparou condições para que você olhe para Cristo através da fé. Amém? Quando essas coisas se encaixam, tudo vai bem. Mas será que isso, será que aquilo? Confia no Senhor. Salmos 37 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fica de pé, por gentileza, querido. Vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor, obrigado, Senhor, por essa dispensação tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Este momento de graça e de paz que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas.